Estamos de volta hoje com um debate sobre a redução da maioridade penal. E os nossos convidados são o vereador Alfredinho, do PT, o doutor em Direito e membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli e o advogado Ari Friedenbach. Bom, voltando a essa questão, que a gente comentava no último bloco, em relação ao papel do Estado no sentido de oferecer oportunidades para que os jovens não sejam cooptados pela criminalidade. Quem gostaria de entrar nesse assunto? O papel do Estado é essencial. Aliás, se isso acontece, o maior culpado é o Estado. Por tudo que a gente já falou. Educação de péssima qualidade, a oportunidade que tem um menino lá da periferia da Zona Sul, da Zona Leste ou Norte, é diferente do que tem um menino de classe média alta. Esse menino de lá é um menino que fica exposto ou fica meio período na escola e muitas vezes fica sozinho em casa, porque a mãe vai trabalhar e não tem ninguém para cuidar, fica exposto, convivendo no dia a dia ali com o que acontece na comunidade onde mora. É muito maior dele seguir o caminho aí do crime do que um que tem uma condição melhor. Exatamente porque se ele tivesse um período integral na escola, onde, além dele ter as matérias disciplinares dele, ele tivesse outro tipo de atividade como esporte, de cultura, ou mesmo no bairro, onde tivesse qualquer tipo de programa cultural, esportivo, coisa parecida, ele não estaria exposto ali ao crime. Então é muito fácil o crime hoje ter acesso ao menino dessa idade, porque está ali durante todo o dia exposto, sem ninguém para proteger, E o Estado não cumpre esse papel. Nós não temos que culpar, o Estado arrecada impostos, e são muitos que a gente paga. E todos os serviços que a gente tem direito são péssimos. A educação, como nós falamos aqui, nós todos sabemos como é que é, a saúde é isso que a gente vê. Então, o principal culpado é o Estado, e o Estado é o que deveria ter esse papel de não deixar que esse jovem fosse para a criminalidade, ao invés de priorizar, por exemplo, discutir a redução da maioridade penal para 16 ou qualquer outro tipo de ação punitiva. Como eu repito, estamos mais preocupados, está mais se preocupando aqui em punir o jovem, que é perfeitamente recuperável, um jovem de 14, 16 anos, do que recuperar. Recuperar. Colocar na cadeia é a maior possibilidade que você vai dar para o jovem de definitivamente jogar ele no crime. Porque quando ele sai de lá, ele nunca é o mesmo. Doutor Ari. Bom, eu acho que assim, é muito claro que o crime só se estabelece onde o Estado não se estabelece. A ausência do Estado é que propicia o crime ter esse poder todo, especialmente nas comunidades, Quando a pessoa precisa de alguma coisa, quem ela vai recorrer se o Estado não está presente? Precisa de um remédio, um botijão de gás, é o crime que ela vai recorrer e é prontamente atendido, então existe todo esse respaldo do crime. Uma outra questão muito importante, que o vereador Alfredinho colocou, isso é fundamental, é a questão, e que eu falei no início, a educação. A gente precisa ter, não é aprisionar os jovens nas escolas, a gente precisa ter as escolas se tornarem algo extremamente interessante, como eu falei no início, é de cooptar o jovem para a escola, tornar a escola algo extremamente interessante para que os jovens queiram estar dentro da escola. E isso significa não é só aprender matemática, português, história, etc. É ter teatro, esportes, ou seja, tem que ser um ambiente muito legal. Hoje a gente tem os CELS, por exemplo, que seria muito importante ampliar esses projetos, porque eles têm um atendimento não só dos jovens, como também tem a função de clube da comunidade no fim de semana, ou seja, tem toda uma função social muito importante desses CELS nas comunidades de extrema carência, não tem área de lazer, não tem nada, então isso é muito importante, a gente ter projetos como o CELS nas comunidades carentes. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente diminuir a questão da criminalidade envolvendo os menores, mudança de uma realidade de país, mudança dessa questão dos jovens envolvidos no crime não é através do encarceramento. Definitivamente é através da educação, é através de oportunidade. Os nossos jovens sofrem muito porque eles não têm oportunidade. Eles acabam indo para o crime, como o vereador Alfredinho colocou aqui muito bem,
ele está numa extrema miséria, vem lá um gerente do tráfico que oferece uma oportunidadezinha para ele, ele vai pegar porque é tudo que ele tem. Então, qualquer país de primeiro mundo, hoje a gente pega uma transformação muito grande em pouco tempo, um exemplo muito bom é a Coreia, que investiu uma enorme parte, mais de 20% do seu PIB na educação. Isso transformou a Coreia numa potência que é hoje, tá? Eu acho que então é muito claro, não é encarcerando jovens que nós vamos melhorar a questão da criminalidade, da violência. É somente através da educação, através da oportunidade para os nossos jovens. Luiz. Veja, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Num país pobre, desigual, tá? E nós somos um país pobre e desigual, a renda é muito concentrada, acho que ninguém em sua consciência negaria isso. O Estado tem sim um papel muito forte de prover educação gratuita e outras oportunidades. Esporte, lazer, profissionalização e tal. E isto é sim importante para que o jovem não entre na vida do crime. Nesse ponto eu estou de total acordo. No entanto, isto não é antagônico com a solução de rever as leis penais, que hoje são muito ruins, e neste contexto rever a maioridade penal. Você buscar melhores direitos sociais por meio da educação, por meio da profissionalização, por meio da cultura, não é antagônico, muito pelo contrário, complementa muito bem com uma reforma penal profunda. E é sempre bom a gente lembrar que segurança também é direito social, tal e qual a educação. Portanto, os dois devem avançar juntos. Sou totalmente favorável que o Estado tenha uma presença muito forte para prover uma educação de qualidade, para prover cultura, para prover lazer e para prover assistencialismo quando isso é necessário para a população mais pobre, para que ela não tenha realmente que recorrer ao traficante, né, que hoje infelizmente acontece, que é uma coisa muito ruim. Isto, no entanto, não é antagônico com a redução da maioridade penal e com outras medidas. Aliás, vamos lembrar que quem mais sofre com a criminalidade é justamente a população mais pobre, tá? Então, às vezes, nesse debate, fica parecendo que a gente tem, de um lado, os defensores de uma educação de melhor qualidade. A gente ouve esse slogan, né? Menos cadeia, mais escola. Tá? Só que não é uma relação tão matemática. Tá? Eu sempre digo, não é menos cadeia, mais escola. É mais escola de qualidade e também um Estado que seja menos tolerante com a criminalidade, porque hoje nós somos muito tolerantes. Tá? Quer dizer, acaba havendo essa banalização da violência também pode reforçar até o discurso dessa redução da maioridade penal. Vocês concordam? Eu acho que reforça o discurso. Agora, eu insisto que a gente não pode se perder na questão de reduzir a idade penal para qualquer crime, tá? Isso seria um enorme erro, um grande equívoco. A gente precisa tratar só para casos de extrema gravidade. Reduzir para todos os casos é um grande erro. Isso a experiência internacional de inúmeros países já mostrou. Tá? Esse ponto é consenso ou o Luiz discorda? Você não concorda com isso? Eu concordo em princípio. Eu só gostaria de lembrar que para crimes de menor potencial ofensivo, sei lá, por exemplo, furto simples, não furto qualificado, você já tem alguns benefícios que, se hoje eu cometo um furto simples, eu consigo escapar do encarceramento, tá? Concordo que não é todo crime que deve levar o menor a responder criminalmente. Inclusive, uma das propostas que está em andamento no Congresso fala só em crimes hediondos. Acho que a gente pode sim fazer uma diferenciação, tá? Para não transformar, para não simplesmente reduzir a maioridade sem mais nem menos. Mas não é qualquer crime de menor potencial ofensivo que leva uma pessoa à cadeia. Isso tem que ficar bem claro. O sistema penal hoje já tem mecanismos de despenalização. Mas para isso a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz um atendimento adequado para esses casos. Bom, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, né? O menor apreendido, ele é levado para uma das unidades da Fundação Casa, né? Qual que é a avaliação que os senhores fazem desse modelo, né? Essas medidas socioeducativas, tem de fato algum resultado? Bom, eu faço questão de me adiantar aqui na resposta, porque eu conheço profundamente a Fundação Casa, eu visitei inúmeras unidades da Fundação Casa. O que acontece na Fundação Casa é o que deveria acontecer nos presídios também. Eles trabalham, estudam e são atendidos com decência, tem cama para dormir. Ou seja, é isso que a gente precisa para poder ressocializar o jovem. Tá? Então, existem várias medidas alternativas que não sejam o encarceramento. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, no interior, a gente tem em torno de 80% dos jovens encarcerados na Fundação Casa são aviãozinhos do tráfico. Tá? Quer dizer, se encarcera muito por um crimezinho que hoje são justamente essas vítimas vulneráveis da sociedade que o Alfredinho citou aqui. Então a gente precisa fazer uma transformação muito grande, assim como
quem nós estamos encarcerando. Tá? Se são pessoas realmente que precisam estar encarceradas ou são pessoas que precisam ter escola, que precisam ter oportunidade, só isso. Que não são casos para encarceramento. Vou abrir espaço para o vereador falar sobre essa questão, depois para o Luiz, para a gente encerrar já o nosso programa. Veja bem, acho que a gente sempre faço uma análise que a gente sempre tem que procurar agir pela razão e não pelo instinto. A medida tem que ser diferenciada daquele que comete um pequeno furto. Então, estou de pleno acordo. Nesse ponto eu estou de acordo. Com relação à Fundação Casa, tem um negócio, é o seguinte, ó. Se você não vê hoje a imprensa falar mal na Fundação Casa, é porque está bem. Porque quando tinha rebelião, que tinha um monte de problemas, você via direto a Fundação Casa nas manchetes dos jornais. Eu mesmo não tinha informação. Como é que era lá? Quem me passou a informação foi a doutora Berenice, que hoje é secretária de Direitos Humanos aqui, que eu fui participar de uma reunião com ela, ela me contou do trabalho que ela fez lá, e esse dia eu estava lendo uma matéria de vários alunos da Fundação Casa fazendo Enem, outros se preparando para fazer já um curso superior. Então, mudou, e se mudou porque praticou programas interessantes, programas bons que está mudando. Tá certo. Vou passar então para o Luiz para a gente concluir. Claro, a Fundação Casa faz um trabalho sério e interessante, sim, só que, como eu falei, a pena no direito penal, ela tem a função de ressocializar, isso infelizmente não é levado a sério. Concordo com o doutor Ari, deveria ser em qualquer pena, para menor, para maior, deveria também ter a função de ressocializar, mas ela tem a função de punir. Também concordo com o vereador, a gente não deve agir com instinto, mas eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que a gente faça uma revisão das nossas leis e que a gente aplique o devido processo legal para um criminoso de 17 anos e 9 meses que dá um tiro a alguém e para um de 18 anos e 1 mês que também dá um tiro a alguém. Eu acho que as penas têm que ser iguais e os tratamentos têm que ser iguais. Tá? Nos termos da lei, os dois têm que ter direito à defesa, têm que ter direito a advogado, têm que ter direito a julgamento justo. Se encarcerados, têm que ter seus direitos garantidos também na cadeia, tem que ser trabalhada a ressocialização. Eu só não vejo como você explicar para uma pessoa que um jovem de 17 anos e 11 meses comete um latrocínio, crime gravíssimo, tá? Crime gravíssimo, ou comete um homicídio qualificado, duplamente qualificado, e ele não é penalmente punido. E justamente por isso, alguns países não têm mais uma linha fixa. Você fala, olha, não é mais quem tem 17 até 18 anos é inimputável, a partir de 18 você tem imputabilidade penal. Tá? Você fala, ó, quem tem entre 12 e 18 anos vai se submeter a uma perícia psicossocial para ver se a pessoa tinha condições de entender o que estava fazendo. Acho uma solução interessante, que talvez a gente devesse debater. O dilema sempre permanece. Você vai ter um de certo. 15 anos Mas e 11 meses sim, e vai Vai ser continuar debate impune. para um próximo programa, Claro. porque infelizmente nosso tempo já chegou ao final. Bom, o programa de hoje chega ao fim. Eu agradeço a presença do vereador Alfredinho, do PT, do doutor em Direito e membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, o Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli e também do advogado Ari Fredemba. E agradeço também a você que acompanhou esse debate e eu te espero na próxima semana. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.